Boa noite. Boa noite, minhas amigas, meus amigos, meus irmãos da vida. A gente só não é irmão de sangue, mas somos irmãos, nós somos uma família universal, né? Boa noite, gente. Entrando, sejam muito bem-vindos no nosso evangelho, toda segunda-feira, às 9 horas, firmes e fortes, né? Vão me falando se o som tá muito alto, tá? Se tiver muito alto, baixo um bocadinho o volume. Pegando as águas para serem fluidificadas. Não esqueçam, principalmente quem está começando, quem é novo, quem é nova no Evangelho. Você pode pegar um copo para cada um da sua família ou uma garrafinha, desde que seja só para você, tá bom? O remedinho que a gente precisa individualmente, que a espiritualidade coloca na água, é aquela necessidade de cada um, tá? Um momento tão esperado. Eu fico ansiosa, não vejo a hora de chegar segunda-feira pra gente estar aqui junto, né? É muito bom. Cada semana um aprendizado novo. Eu falo que é engraçado. Por exemplo, a gente estuda um capítulo, né? Que é um título, mas são vários, dentro desse título principal, são vários temas. E quando a gente acha que a gente sabe tudo, a gente aprende coisa nova, né? É o que vai acontecer hoje. A gente está num capítulo maravilhoso. Então, vou esperar só mais um pouquinho, aí a gente entra com a nossa mensagem inicial para abrir o nosso evangelho. A gente já está harmonizando, né? É um momento que a gente tem que silenciar a nossa mente, independente do horário e do dia que você esteja assistindo, né? Fazendo o evangelho. Muita gente acaba não fazendo ao vivo com a gente, mas não tem problema nenhum. Reserva aquele tempinho para você tentar silenciar, né? A sua casa mental, se conectar com você mesmo, né? E se conectar com a espiritualidade. E é o nosso momento de crescimento, né? Como a gente fala, do nosso alimento espiritual, que sem ele a vida se torna muito mais penosa aqui na Terra, né? Eu estava conversando isso hoje com uma pessoa. Se já é difícil pra gente que estuda, pra gente que acredita, pra gente que a gente faz a nossa reforma íntima, né? Imagina pra quem vive ao léu, né? Vive a Deus dará. Não é fácil. Não é fácil, né? Mas eu tenho certeza que a nossa evolução tá sendo muito bacana, né? Todo mundo junto aqui. Então vamos lá, gente. Vão pegando água de vocês, tá? Enquanto eu vou fazer a leitura do Vigiai e Orai. Vai colocando água. Podem colocar para os bichinhos, viu, gente? Se você tiver um cachorrinho, gatinho, passarinho, pode colocar água para fluidificar para eles, com certeza. Tá bom? Então vamos lá. Vou usar hoje o Vigiai e Orai do Carlos Bacelli pelo Espírito Irmão José, tá? Tô gostando bastante desse livro.
Então eu vou pedir para você fechar o olho só um pouquinho. Mentaliza aquela dúvida que você tem, aquilo que você está precisando no momento, aquela resposta, aquela posição de alguma pessoa, de algum trabalho, de saúde. Vamos ver o que a espiritualidade está reservando pra gente. Em paz. Se guardas em paz a consciência, o mal não te atinge. Por menor que seja a luz, a treva se dissolve onde ela se acenda. A voz da maledicência não tem força para ecoar. A crítica, cuja intenção seja danosa, destaca os méritos de quem pretende arrasar. Interessante essa frase. Eu vou repetir. A crítica, cuja intenção seja danosa, destaca os méritos de quem pretende arrasar. Então, se eu estou querendo prejudicar alguém com uma maledicência minha, eu só vou destacar os méritos da pessoa. Bacana, né? Faze o bem e não te preocupes em advogar em causa própria. Na maioria das vezes, quem te persegue é doente e requisita compaixão. Não concedas mais que 2 minutos para escutar quem te traga notícias infelizes a teu respeito. Seja educado e vá embora. E nem por 1 minuto escutes quem te procure para denegrir os outros. O que a gente sempre fala aqui, né, gente? Quando a gente tá numa roda onde o assunto do momento é falar mal dos outros, é a maledicência, sai fora. Educadamente, vira as costas. Claro que antes a gente tem que tentar mudar o assunto, né? Deixar o assunto mais leve, vamos parar de falar mal dos outros, né? Mas se você vê que não acontece nada, vai embora, né? Se queres viver em paz, não assimiles o golpe da perturbação. Como ele fala aqui, a perturbação não está em você, está no outro. Então não deixa que te atinja, não deixa que te aflinja, né? Não deixe que tire a sua paz, que a perturbação do outro tire a sua paz, né? Se você sabe que tá tudo certo com você, você tá com a paz dentro de você, não tem por que se perturbar com o outro. Isso é um exercício que a gente faz, né, no dia a dia, porque essas provas de pessoas querendo tirar a nossa paz sempre, sempre, sempre vai aparecer, gente, sempre, né? E quanto mais eu tenho a companhia dos bons espíritos, aquilo não vai me atingir, né? Pelo contrário, eu vou tentar auxiliar o outro. Como ele diz aqui, a doença está no outro, não está em mim, né? Então vamos fechar nossos olhos, vamos iniciar nossa prece.
Primeiramente agradecendo a Deus, nosso Pai maior, por esse momento, por mais uma segunda-feira, por mais um Evangelho que Ele está permitindo, que Ele está abençoando. Vamos mentalizar muito, muito forte, com muito amor, a imagem de Jesus, a imagem do nosso Mestre, que quer o nosso bem, que quer a nossa evolução. Agradecendo a Ele também, a Jesus, esse momento. E agora eu vou pedir para que você mentalize aquela pessoa que você quer levar a cura, seja cura física ou espiritual, que seja para você. Você vai mentalizar essa pessoa ou você mesmo. Felicidade. Você vai mentalizar essa pessoa conseguindo aquilo que ela deseja, realizando o grande desejo, seja físico ou espiritual. Com a ajuda de Jesus, com a ajuda dos amigos espirituais, a gente vai conseguir. Seja essa pessoa encarnada ou que ela esteja desencarnada, a sua vibração, o seu amor vai chegar até ela, tenha certeza disso. E que essa luz banhe todos aqueles que precisam sobre a terra, aqueles que precisam de alimento, aqueles que passam fome, aqueles que sentem dor, que recebam essa luz que a gente está emanando agora. Jesus vai levar até eles. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, que vai limpar os nossos lares, vai proteger, vai tirar todo o sentimento ruim de dentro das nossas casas. Agradecemos aos nossos amiguinhos espirituais que estão aqui com a gente aprendendo, que vão voltar, que vão retornar ao plano espiritual com esse alimento tão importante para a nossa vida. E assim a gente inicia mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Você sabe que eu tô com eu gosto de acender. Uma aluna hoje me comentou, né? Me perguntou sobre incenso. Eu acendo porque eu gosto do cheiro que ele deixa no ambiente, né? E o cheirinho do incenso, ele é forte, ele é intenso, né? O incenso é intenso. Amanhã, quando eu acordo, a casa tá com um cheirinho do incenso. Então não é, gente, nada, não é nenhum ritual, tá? Pra espantar ninguém, não, é simplesmente pelo cheirinho, né? Como a gente sabe, no Espiritismo, os Espíritos falam pra gente, né? Não adianta a gente acender vela, fazer ritos para espantar maus espíritos, né? Ou para atrair alguma coisa, né? É o que a gente está fazendo aqui, se transformando, né? Porque de que adianta eu ter maus hábitos, maus comportamentos, né? E acender uma vela, né? A gente não pode esquecer que a gente é uma antena, né? Nós somos uma antena parabólica, né? Então aquilo que a gente está vibrando
a gente vai atrair o tipo de espírito na mesma sintonia, né? Então, se eu sou uma pessoa que eu vibro coisas ruins, coisas inferiores, baixas, eu posso acender vela, o que for. Se eu não mudar o meu pensamento, as minhas atitudes, eles vão continuar do meu lado, né? Eles vão olhar para a vela, para o incenso e vão dar risada. Vai fortalecer mais ainda eles, né? Mesmo porque, gente, tem uma frase que eu acho tão linda. Como é que é? Quem nos protege não dorme, né? Então, Deus conhece a gente mais do que ninguém, né? Então eu posso estar acendendo vela, eu posso estar fazendo vários rituais, né? E estar me comportando de outra forma. A espiritualidade sabe, né? Então essa pessoa me perguntou hoje, mas é por isso, viu, gente, que eu acendo, porque eu gosto do cheirinho que ele deixa na casa, tá bom? Então vamos lá para nossa leitura do nosso evangelho. Para você que está com o evangelho, a gente está no capítulo 16 e hoje a gente não se pode servir a Deus e a Mamon. A gente vai ler, são instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade. São 2 espíritos que deixam aqui suas mensagens divinas. A primeira mensagem, gente, é de Pascal, tá? Em Geneve, e depois de um espírito protetor. Então, é um texto, gente, são 2 mensagens maravilhosas que de um entendimento, de uma sabedoria que assim bate na gente com uma força. Então eu vou pedir, mesmo que você não tenha o evangelho, prestar atenção na mensagem dele, do Pascal, primeira do Pascal, tá? Pascal, gente, foi um padre, tá? Na França, né? Então, vamos prestar bastante atenção, entender a mensagem dele, a verdadeira propriedade. Então, a gente está falando muito sobre riqueza, né? Riqueza, pobreza, são 2 provas que a gente passa aqui na Terra inevitavelmente, né? Como eu falei no evangelho anterior, nós aqui hoje, estamos aqui, vocês podem ter certeza, gente, a gente já foi rico, a gente já foi pobre, a gente já foi rei, a gente já foi rainha, a gente já foi servo, a gente já foi plebeu, a gente já foi tudo, né? E como que a gente está passando? Então, com esse entendimento da doutrina, a gente tem que entender que nada é por acaso. E como a gente está passando por essas provas, né? Então, a verdadeira propriedade. Qual é a verdadeira propriedade, gente? O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar aqui na Terra e o que deixa ao partir. Então, quando ele chega e até ele partir, goza durante a sua permanência. Mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, então? Nada daquilo que é para o uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. Aqui a gente já poderia parar a leitura, né, gente? Então, o que o homem possui? Olha o que ele fala. Nada daquilo que é para uso do corpo. E tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais.
Eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar. Eu posso perder essa blusa, eu posso perder o meu carro, eu posso perder o meu corpo, como eu vou perder. Mas a minha inteligência, os meus conhecimentos, as minhas qualidades morais e as imorais também, né, gente? Ninguém tira de mim. Eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada. Porque daquilo que tiver adquirido em bem, depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, aqui ele está dando um exemplo, né? Compõe a sua bagagem de objetos que tem curso nesse país. Mas não se carrega dos que lhe seriam inúteis. Fazei, então, o mesmo para a vida futura. O que é vida futura, gente? Sempre quando eles falam vida futura, é no plano espiritual. E fazei provisão, quer dizer, abasteça-se de tudo o que poderá nela vos servir. Aí eu te pergunto, o que a gente está fazendo aqui agora? A gente está aumentando a nossa bagagem que a gente vai levar. Ao viajante que chega a uma estalagem, outro exemplo, gente, que ele vai dar aqui pra gente. Aquele viajante que chega numa estalagem, se dá um belo alojamento se o pode pagar. Para aquele que pode pouca coisa, se dá um menos agradável. Quanto aquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Ou seja, quanto mais conhecimento, quanto mais riqueza espiritual eu levar para o outro lado, o meu alojamento vai ser melhor. Alojamento, modo de dizer, né, gente? A minha vida futura. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar ali está subordinado ao que tem. Mas não é com o ouro que paga. A gente não vai pagar com ouro o nosso alojamento. Não se lhe perguntará, ninguém vai perguntar pra gente, quanto você tinha sobre a terra? Que posição nela ocupava? Ou seja, quem era você aqui na terra? Não, ninguém vai perguntar isso pra você. Éreis príncipe ou operário? Ninguém vai perguntar, ninguém quer saber do outro lado qual a sua posição aqui. Mas vão te perguntar, o que dela trazeis? Não se computará o valor dos seus bens nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Quantos ensinamentos a gente já teve aqui no Evangelho, né, de pessoas encarnadas, ricas, que humilharam os seus funcionários, né, humilharam aqueles seus subordinados, e quando chega do outro lado, ele é humilhado, né? Ele se vê numa posição infinitamente inferior àquele que ele humilhou aqui. Em vão alegará, só finalizando, então a esse respeito o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes da sua partida o príncipe, né, pagou a sua entrada com ouro. E vai ser respondido a ele: os lugares aqui, no mundo espiritual, não se compram. Eles se ganham pelo bem que se faz aí.
Com o dinheiro terrestre pudestes comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Sois rico dessas qualidades? É o que vão perguntar pra gente. A gente é rico das qualidades do coração? Sede bem-vindos e ide ao primeiro lugar onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobre? Pobre que ele está falando, pobre de espírito, né? Ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tendes. Isso é real, gente. Isso não é brincadeira, não. Isso é real. Essa foi a mensagem do Pascal. E aí eu vou ler a mensagem de um espírito protetor, tá? É como ele se identifica. É curtinha. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa, quer dizer, que dá, né? Deus nos dá a sua vontade. E o homem deles não é senão o usufrutuário, o administrador, mais ou menos íntegro e inteligente. Eles são tão pouco os bens, a propriedade individual do homem. Tá falhando, gente? Qualquer coisa eu tiro do Wi-Fi e deixo no 4G. Só me fala se tá tudo ok o sinal. Que apareceu um aviso aqui pra mim. Tá tudo bem? Voltou. Falhou um pouquinho. Tá bom. Pode ir me avisando. Só vou voltar essa frase. Os bens são tão pouco a propriedade individual do homem individual, né? Porque Deus frequentemente frustra todas as previsões, que a fortuna escapa daquele que a crê possuir pelos melhores títulos. Entra naquilo, né, gente? Tantas pessoas hoje que não tem nada, dormem numa palha e foram pessoas milionárias, né? Milionárias, mas que usaram a fortuna para o próprio prazer. Direis talvez que isso se compreende para a fortuna hereditária, mas que não ocorre o mesmo com aquela que se adquiriu pelo trabalho. Sem nenhuma dúvida, se existe uma fortuna legítima, é esta, quando adquirida honestamente, porque uma propriedade não é legitimamente adquirida, senão quando, para a possuir, não se fez mal a ninguém. Mesmo ela sendo hereditária, né? Da onde veio esse dinheiro? Da onde veio esse dinheiro que eu tô ganhando? A custo do quê? Será pedida conta de uma moeda mal adquirida em prejuízo de outrem. Mas, do fato de um homem dever sua fortuna a si mesmo, leva mais dela em morrendo, né, desencarnando, os cuidados que ele toma em transmiti-la aos seus descendentes não são frequentemente supérfluos. Porque se Deus não quer que ela lhes chegue às mãos, nada poderá prevalecer, nada poderá se opor contra a sua vontade. Então, se aquela fortuna não tiver que chegar nas mãos dos meus herdeiros, não vai chegar. Não vai chegar. Nós somos usufrutuários de tudo que a gente tem aqui, inclusive do nosso corpo. Portanto, vamos cuidar. Pode dela usar e abusar impunemente durante sua vida sem ter contas a prestar?
Não. Em lhe permitindo adquiri-la, Deus pôde querer recompensar nele, durante esta vida, seus esforços, sua coragem, sua perseverança. Mas, se não a fez servir, senão a satisfação dos seus sentidos, ou seja, dos seus prazeres ou do seu orgulho, se ela se torna uma causa de queda em suas mãos, melhor fora para ele que não a possuísse. Perde de um lado o que ganhou de outro, anulando o mérito do seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Né? Então você usou o seu dinheiro todo aqui só para o seu prazer, só para os seus deleites. E quando você chegar do outro lado, ele vai falar, você já usou a tua recompensa. Né? E aí você vai ser essa pessoa aqui que vai chegar com pouca coisa ou quase nada do outro lado. Né? Nenhuma chavinha muda quando a gente desencarna. Né? Do jeito que eu tô hoje, do jeito que eu sou, eu passo pro outro lado. Ninguém vira santo. Né? Ninguém ganha méritos porque passou para o outro lado. Não. Então a leitura a gente finalizou. Eu só vou ler as minhas considerações. É um tema, eu acho que é um tema bem forte. O homem, na sua grande maioria, né, gente, vive muito angustiado, no geral, porque muitos dos seus sonhos não consegue realizar, né, aqui na Terra. Sonhos que diz respeito a algumas expectativas que fizeram em relação à vida. Tudo vem dando certo, da forma como sonhava, e de repente vem um sopro e leva esses sonhos para bem longe. Que acontece muito, né? Daí esses sonhos de conquistas materiais também, né? Não só na questão de conseguir um trabalho, né? Nas conquistas materiais. Acaba por não se concretizar, né? Você fez um planejamento, veio tudo dando certo como você queria e de repente não se concretiza. É o que ele fala aqui no texto, né? Deus pode tirar do dia para a noite o que a gente tem, dependendo de como a gente está se comportando. De repente a saúde que estava em dia, né, gente, acaba mudando para pior e atrapalha, né? Tudo tem o desígnio de Deus, né? De repente eu tô a caminho de conquistar alguma coisa e acontece alguma coisa com a minha saúde, aonde vai tudo por água abaixo, né? E a gente acaba desanimando, achando que a gente tá abandonado, a gente foi abandonado por Deus, né? Vem aquela revolta. É muito difícil lidar com essa frustração de você estar chegando num ponto e não dar certo, é frustrante. Mas quando isso acontece, a gente não pode desanimar achando que a nossa vida tá andando para trás, né? Tá indo para trás. Porque a gente acaba transferindo o nosso sucesso, gente, só para os aspectos materiais, né? Quantas coisas que a gente acaba não conseguindo realizando um sonho material, a gente não realiza pelo nosso bem. Acontece alguma coisa que a gente não entende o porquê, né? Que a gente acaba culpando Deus, a espiritualidade, mas não era pra gente conquistar, pro nosso bem. A gente só não sabe o porquê, mas por isso da fé.
A gente não pode se esquecer que somos almas imortais, transcendentes à matéria, gente. Que essa existência é só mais uma dentre as múltiplas que a gente já teve. Daí vem a pergunta: o que a gente, como eu falei, a gente não pode esquecer que a gente vem de inúmeras vidas, centenas de vidas. Aí eu pergunto, o que a gente tem hoje aqui das casas, do tesouro, das propriedades, do poder que a gente teve do passado? Porque a gente teve, cadê? Cadê? Ficou, a gente trouxe outras coisas. Nada de material a gente trouxe, tudo ficou para trás. Mas a gente carrega as nossas conquistas morais, intelectuais, que a gente vai conquistando pelo nosso mérito, né? Então, mesmo que a gente sonhe com as vitórias materiais e elas não aconteçam, gente, não se frustre, como se diz, em demasia, né? Porque esse não é o objetivo maior para a gente estar aqui na Terra. A gente está aqui, todo mundo, para resolver os dramas das nossas almas trazidas do passado e não para acumular bens materiais. Vocês já repararam que é, de repente, numa dificuldade econômica que uma família se une, né? A gente busca a força na fé quando algum sonho não se realiza, né? A gente pode usar até a pandemia, né? Muitas pessoas se uniram na pandemia. Quando surge uma doença, uma limitação, né? A gente desperta para a verdadeira existência. Quantas pessoas, né? De repente numa cadeira de rodas, numa cama, desperta para a vida espiritual, né? Aqui, isso desperta também o espírito para a necessidade de aproveitar mais o tempo de uma forma melhor. A gente não ficar gastando nosso tempo à toa com coisas inúteis, fúteis, brigas, né? Tanto querendo conquistar a sua parte material. Se a gente analisar, eu dei uns exemplos aqui, né? Analisar muitos personagens da literatura espírita, né? Tanto antigos como os atuais. Para quem já leu há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, até coloquei aqui alguns personagens das passagens de Jesus, gente, que eram pessoas extremamente pobres, monetariamente falando, mas extremamente felizes espiritualmente, né? Eu até coloquei alguns exemplos mais atuais também, um Chico Xavier, gente, uma irmã Dulce, né? O próprio Allan Kardec, foram pessoas humildes financeiramente, só que eles abdicaram todos esses, né, gente? Os próprios Santo Agostinho, né, que a gente conhece, abdicaram de qualquer riqueza para trabalhar e servir ao próximo, não é? E aos nossos olhos materiais, como eu falei, eles foram infelizes. Nossa, meu Deus, como eles sofreram, né? Malemar tinham o que comer. Não, eles comiam o necessário, gente. A gente que come demais. A gente que come o que não precisa. Falando de comida mesmo, comida material.
né? A gente que pratica a gula. Então, a gente olhando com os olhos materiais, eles foram infelizes, mas se a gente enxergar com os olhos da alma, né, do infinito, da vida futura, da vida eterna, a gente vai enxergar espíritos extraordinários que eles colhiam luz no próprio sofrimento. Eles encontravam conforto da alma fazendo o quê? Confortando os aflitos, né? Eles se sentiam alimentados, curando os outros. Então, meus amigos, não coloquemos todas as nossas fichas nas coisas materiais. A gente tem que se esforçar para não desejar. Não é fácil, a gente vive num mundo de tentações, né? A gente tem que se esforçar para não desejar só o que a matéria pode dar, mas também que a gente deseje muito mais os valores do Espírito, né? Como disse Jesus, não façais para vós tesouros na terra, mas façais para vós tesouros no céu. Como a gente fala, somos herdeiros de nós mesmos. Como eu perguntei lá atrás, né, gente? O que a gente trouxe da nossa vida anterior para cá? O que você trouxe? Né? Você trouxe seus valores, né? Então nós somos herdeiros de nós mesmos. O que eu quero levar comigo para a próxima existência? É essa a minha preocupação hoje, né? Então eu quero levar os meus aprendizados morais, intelectuais, o perdão, o amor, o desejo da caridade. É isso que eu preciso querer desenvolver para poder levar para cada existência, eu dar um salto na evolução, né? E eu viver melhor, mais próximo de Deus, mais próximo da espiritualidade, de uma forma mais simples, onde eu não precise da parte material, né? Aqui a gente precisa ainda, e vai precisar por um bom tempo, né? Mas que a gente não seja aquela pessoa, como a gente falou aqui, que deposite todas as fichas nos desejos materiais, né? Eu sempre falo, né? Se a gente olhar aqui à nossa volta, né? Esteja onde você estiver. Se você estiver ouvindo esse evangelho dentro do teu carro, né? No teu trabalho, na sua casa. Se você olhar em volta, nada disso você vai levar na sua grande viagem, né? Nem quando você se olhar no espelho, você vai levar. Não vai. Vai ficar aqui, né? E o que a gente tem feito para desapegar disso, né? Dai a César o que é de César. A gente precisa comer, a gente precisa se vestir, né? A gente tem os nossos desejos, mas que a gente não se apegue, né? Que a gente possa ter o suficiente para nós, sim, para aproveitar a nossa vida, mas que a gente possa ajudar, para que a gente possa dividir, que a gente possa compartilhar, que a gente não enterre os nossos talentos, né? Como na parábola dos talentos que a gente já estudou, né? O que eu tenho, né? Mesmo em questão financeira, que eu não enterre, que eu possa ajudar. Lembrando que quanto mais eu compartilhar a minha riqueza, mais eu vou ter. E a importância da gente começar a prestar atenção, gente, nesse desapego, no ajudar o próximo, no amor ao próximo. Porque eu até coloquei aqui para eu não esquecer sobre a viagem que ele fala,
né? Quando a gente vai viajar, por exemplo, eu vou passar um ano numa cidade, num país onde eu não tenho a mínima ideia da língua, dos costumes, dos hábitos, da temperatura, da comida, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou me informar, né? Eu vou procurar levar aquilo que eu vou usar, né? De roupa. Vou tentar me adaptar ao estilo de vida, aos hábitos, comida, né? O mesmo, gente, acontece na nossa passagem do desencarne. O que eu tenho feito para me preparar? A gente tem que se preparar para a morte. Gente, quando eu falo morte é sempre entre aspas, né? Morte do corpo. Então a gente tem que se preparar para a passagem em vida. Eu acho engraçado quando muitas vezes a gente conversa isso com as pessoas falam, ai, para. Gente, não é falando de morte que eu vou morrer amanhã, né? Não. Então, o que eu tenho feito? Gente, a gente não sabe quando a gente vai voltar para o plano espiritual. Pode ser amanhã. Pode ser amanhã. Semana retrasada, acho que foi na semana retrasada, uma vizinha da minha mãe, a neta dessa vizinha, aos 23 anos desencarnou. Coração, do dia para a noite, não tinha nada, será que ela estava preparada? Então é a importância da gente aprender, da gente estudar e passar para os nossos, né? Seja filho, seja neto, seja irmão, pai, mãe, amigo, vizinho, né? É isso mesmo. Eu tô pronta. É claro que a gente fala assim, caramba, será que eu tô pronta? Ai, eu tenho um medinho. Sim, mas que esse medo, gente, claro, seja aquele medo, a gente fala assim, né? Ai, caramba, como é que vai ser a minha passagem? Como vai ser? Eu vou sofrer, não vou sofrer? Né? Eu acho que é mais esse o medo. Porque, gente, quantas vezes a gente desencarnou? Vocês já pararam para pensar quantas vezes a gente já foi e voltou? É aquela escada de Jó, né? De Jó. É uma escada que ele fala, né? Que são os espíritos indo e vindo, né? Desencarnando, encarnando, desencarnando, encarnando, né? E falando, eu falei agora do medo, de como vai ser a nossa passagem, né? Me lembrei agora, se vocês tiverem a oportunidade, gente, de ler, tá? O Há 2000 anos, que é aquela época de Jesus, né? Até pós também, onde existiam os circos, que eram as arenas, aquelas arenas, né? Em Roma, onde os reis jogavam os cristãos para os leões. Um dos exemplos que eu falei aqui, gente, a Lívia, né? Eles contam, né? Que Emmanuel, né? Todos psicografados por Chico, pelo espírito de Emmanuel. Então, ele conta, gente, que na época, muitos cristãos, quando eram jogados para os leões, né, nas arenas,
eram pessoas tão boas, né? tão praticantes do Evangelho, tão praticantes do cristianismo real, verdadeiro, que no momento da passagem, gente, eles não sentiam dor. Né? Então Emmanuel conta, eles tinham a carne dilacerada, né? Pelos leões, pelos bichos, claro, mas não sentiam dor na passagem. A espiritualidade ajuda. Né? Eu postei esses dias nos stories sobre o desencarne por acidente, né? De carro, de moto, atropelamento, né? Gente, nada está fora da providência divina. Nada. Tudo. Ah, mas ele estava na hora errada, no lugar errado. Não. A não ser que ele tenha se jogado na frente do caminhão, do carro. Caso contrário, gente, a espiritualidade está prontinha para receber. Outro que eu coloquei sobre acidente, né? Um filminho sobre um avião, né? Espiritualidade toda prontinha, esperando cada um que fez a passagem. E na maioria dos casos, gente, antes do trauma, né, milésimos de segundos antes, a espiritualidade arranca o espírito do corpo. Eu tô arrepiada falando. A espiritualidade arranca o seu espírito do corpo para você não sentir o trauma, para você não ficar com o trauma, a sensação, não dor, tá, gente? A sensação do trauma depois no seu perispírito, sofrendo, né? Então que a gente possa trabalhar esse crescimento diário, espiritual, moral dentro de nós. Gente, a avareza, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, não é fácil, mas tem que ser feito, né? O ódio, a inveja, né? A maledicência. Então que a gente acorde todos os dias pedindo forças e sabedoria a Deus para a gente se tornar uma pessoa melhor a cada dia, que a gente possa acumular cada dia mais virtudes, que é o que a gente vai levar para o outro lado. E eu queria só fazer um pedido, gente, essa semana, que eu tenho visto, é uma semana que a gente vai ter eleição. Se dispam de preconceitos, gente. Vamos respeitar, né? Se eu voto no candidato X e o outro vota no candidato Y, tá tudo bem. Somos espíritas. Então a gente não pode brigar. Seja por religião, seja por política, seja por futebol, né? Vamos tentar, se você tá brigado com o teu pai, com o teu filho, com o teu irmão, com quem for, por causa de política, gente, faz uma reflexão, mergulha dentro de você, pensa em Deus. Isso é agradável a Deus? Isso é agradável a Deus? Deus não quer seus filhos brigando porque quer que o que for, né? É igual, eu falo que é igual mães que brigam entre elas porque os filhos brigaram, né?
Um filho fez determinada coisa pro outro, né? Aí a mãe vai lá e briga com a mãe. Aí no dia seguinte, os dois filhos, os dois amiguinhos brincando, né? Brincando, e as mães criaram um atrito, um conflito, uma coisa ruim. Política é a mesma coisa, gente. Eles passam e a gente fica, né? Então, é mais assim, a gente trabalhar o nosso orgulho, né? Se a minha preferência é determinado político, ok. E da minha filha, do meu filho, de quem for é outro, tá bom. Tá bom, se é difícil, então vamos tentar não conversar. Vamos fazer esse exercício. Porque eu tenho visto coisa muito feia. Pra quê? Tudo passa, gente, tudo passa. Mais uma vez, né? Essa briga, essa coisa pesada. Amanhã eu vou embora. Ele vai embora. Como é que eu vou chegar do outro lado? Com ódio, com rancor. Né? Vamos trabalhar esse amor. Não é fácil, não é fácil. Mas a gente consegue. Né? Tentando enxergar o outro como um irmão da vida. Como a gente sempre fala, né? Daqui 100 anos, ninguém mais vai estar aqui. A gente vai estar todo mundo do outro lado. Que a gente esteja, que a gente se procure, que a gente esteja evoluídos, né? Sem amarras, né? E que a gente esteja já se preparando para uma próxima reencarnação muito melhor, muito melhor. Então, como a gente falou aqui, nós somos herdeiros de nós mesmos. Vamos plantar o bem, vamos plantar virtudes, amor, fraternidade, caridade, né? O que eu vim fazer nessa terra? Caridade. Ajudar o meu próximo. Eu ajudando o meu próximo, eu me curo. Tá bom? Vamos fazer a nossa oração final. Fechem os olhos. Respira fundo, respira fundo. Mentaliza o nosso Brasil azul, azul. E aquela luz branca sobre ele, sobre o planeta. Aquela luz branca forte, luminosa, luminosa, curando todo o planeta, curando todo mundo, todos os habitantes, acelerando a nossa evolução, acelerando a nossa vontade de fazer o bem. A gente vai conseguir. Tudo vai passar, tudo vai passar. E a gente vai se fortalecer cada dia mais na boa nova dos ensinamentos do Cristo. Que tenhamos uma semana iluminada, abençoada, com esse alimento espiritual que a gente tanto necessita. Agradecemos a espiritualidade que já fluidificou as nossas águas, que já fez os passes, já aplicou os passes e já fez todas as curas, gente. Assim a gente finaliza mais um evangelho de muito amor, dizendo